carregados com isso. How is your energy? One Como está o way. nível de energia One de vocês? percent. De 1 a 10. 3,5. Como é que está o nível de energia? Aqui. Really? Wow. Cansado, com It's, sono. five Tomar um show. 5%. I really, it's a lot of esteem from me. Para mim isso significa bastante, porque o meu tá. So, we thought that to conclude this forum, it would be a good idea to have a chat together and to have some reflection among. Nós pensamos que seria uma boa opção, agora no final, para nossa conclusão, termos uma reflexão sobre tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido. Because my question is, wow, so many things have been said, so many inputs, but now, what can we do actually from what do we take home and what we do? Porque muita coisa foi dita e muita coisa foi compartilhada por vocês, pelos grupos, pelos palestrantes mas tá bom, e o que a gente faz com isso? O que a gente leva para casa? Quando a gente chega lá, a gente faz o quê? How can we use this knowledge we have? Como podemos usar essa informação, esse conhecimento que nós recebemos aqui? And I think that instead of thinking about that when we are lonely in our houses tonight or tomorrow, we can do also today. E eu pensei que ao invés de a gente ir para casa e fazer isso sozinho, hoje à noite, amanhã, sei lá, segunda-feira no trabalho, a gente podia fazer isso agora. A little bit together. So I invite 1, 2, 3, 4, 5 people who have not spoken yet. Quero chamar 5 pessoas que ainda não participaram com a gente, para vir aqui na frente. To have some reflection together. To maybe Para a gente I will ask fazer some grupo de questions reflexão, de fazer algumas perguntas. and we can discuss together. E a gente vai poder discutir junto. Pode vir. Una lá. Tem um, pode vir. Quer vir 2, 3. Mais 2, vai lá. You want to introduce yourself? Mais 2, vai lá. Meu nome é Camila, eu sou psiquiatra e trabalho no consultório e associado a uma residência terapêutica em Botafogo, Rio de Janeiro. Meu nome é Tami, eu sou psicóloga residente em Santos, no programa de rede de atenção psicossocial. Eu sou a Gabriela, sou graduanda da UF do 7º período, da UF do interior do Rio das Ostras. Boa tarde, meu nome é Gisele, eu sou enfermeira, sou professora do curso de enfermagem da UFRJ de Macaé. Ela, não falou? Ela. Vera, sou psicóloga, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Can you hear? Dá para ouvir? Não sei? Pouco, pouquito. Chega mais perto do microfone que não jogo, basta? Tem que falar bem pertinho Bem pertinho do microfone. Você não ouviu. So this is a conversation with each other. You're not talking to the room, you're talking to each other. Então, o que vai acontecer agora, vocês 5 vão conversar umas com as outras, não com o pessoal, vocês só vão fazer o microfone. So that means you use your thought to speak one to the other. Okay, so you speak about your thought, but you speak in relationship, thought, feelings, emotions, and whatever you want, but one to the other. So try to respond and have a real conversation. O que a gente espera de vocês é que vocês conversem entre si, então coloquem para fora os seus pensamentos, suas reflexões sobre aquilo que vocês têm aprendido, mas umas com as outras, aqui no grupo, conversando entre si, não falando para os outros o que vocês pensam, mas compartilhando entre si, e refletindo uma na outra, fazendo perguntas umas para as outras e respondendo umas às outras, compartilhando impressões e pensamentos. And also the other voices in the room, we can do that. We listening to them conversation, and then if we have some question, we can ask in a second moment, and they will answer it. Então, no segundo momento, vocês que as outras vozes no ambiente,
podem até pensar em a gente fazer um segundo momento de perguntas, se vocês tiverem, baseado naquilo que vocês ouvirem aqui na discussão, mas apenas quando tiver desenvolvido isso por um tempo. 1 hour we have. 1 hora. So we have 1 hour. Yeah, it's okay. Just go for it. We'll see you. Ok. Tem 3 Just try and microfones. keep your voice up so people can hear. Acho que a única coisa é falar mais pertinho do microfone. Talvez uns estejam mais altos que o outro. Mas pode ser. Fique à vontade. Do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio também. Eu acho que eu cheguei aqui bem apreensiva, porque inicialmente ele apresentou um trabalho de pesquisa e tal, mas também muito curiosa para esse momento de compartilhar, né? Porque, né, esperando que pessoas de outros estados estariam aqui e tal. E eu confesso que eu estou saindo aqui bem surpresa em saber que eu como estudante ainda achava que toda essa questão do SUS, dessa reforma, né, já tivesse alcançado pelo menos os grandes centros, né? E eu saí com essa surpresa de que as coisas não tenham acontecido, não estão ainda no mesmo lugar, né, dessa transformação. E também saio bem impressionada também que os modos de fazer são diferentes, ou seja, por mais que haja alguma tentativa de dar diretrizes, de dar princípios de atuação, eu saio percebendo que as atuações têm sido diversas. Né? Acho que o sentimento que eu foi bem esse. Acho que a gente está perto lá na matéria, Jesus. Legal. Bom. Pegando um gancho do que a Gabriela falou, é importante, assim, eu tenho participado desde o primeiro encontro em Campinas e tenho refletido bastante sobre como a gente pode levar isso para a academia de uma maneira que a gente consiga contribuir para a prática do serviço. Porque quando a gente leva os estudantes para estágio, a gente tenta não reproduzir lá aqueles vícios que já estão, né? E para isso, a gente teve uma sorte muito grande de ter uma equipe muito receptiva. Então, essas coisas que são faladas nos fóruns, desde o primeiro em Campinas, a gente já conseguiu introduzir na disciplina, então essa dinâmica de ouvir as vozes, de fazer os alunos terem essa percepção e levar isso para campo, é algo que a gente está tentando incluir na formação para ver se abordagens novas, né, como ter uma visão mais empática, ter um olhar, né, mais integral, seja passado como uma contribuição de um paralelo entre a universidade e o serviço do município que permite que a gente faça os estágios. Então, a gente está tentando agregar isso na formação de novos enfermeiros, né, ainda que sejam poucos, porque a UFRJ de Macaé forma poucos enfermeiros ainda, mas isso já está bem dentro da formação, assim, a gente está levando tudo que a gente aprende aqui para lá, né? Eu e a outra professora que sempre vimos aos encontros, então isso está fortalecendo bastante, ainda que seja uma cidade pequena, né, com poucos reflexos. A gente teve fóruns de discussão, tinha uma aluna de psicologia da UF também, que estava aqui ontem, e a gente tem conseguido colocar isso em prática, os usuários têm gostado bastante. Então, trabalhar a percepção dos usuários, o que eles querem, o que eles gostam, da maneira deles, assim, lidar com a crise no serviço e não ir para os primeiros recursos, tentar o diálogo. Para alguns médicos é bem complicado, assim, eles não são bem receptivos a essa abordagem nossa, não. E aí eles pedem, essa responsabilidade é sua? Você vai assumir isso nesse novo jeito? E aí a gente banca assim, né? Nós vamos assumir até o horário que estivermos aqui. E depois que a gente sai, chama o SAMU. Não tem jeito. Mas enfim, tem dias que dão certo, tem dias que não, mas a gente continua tentando.
É a primeira vez que eu venho nesse encontro, né, nesse seminário, nesse fórum. Mas nos últimos 30 anos eu tenho trabalhado, nos últimos 28 anos trabalhando nos serviços de saúde, na interface entre atenção básica e saúde mental, nos últimos 2 anos dentro da universidade. E a tentativa sempre de produzir outras formas de abordar as questões de saúde mental. E eu fico pensando que eu estou com um projeto de pesquisa agora na universidade que se propõe a pensar como é que a exceção das residências multiprofissionais, por exemplo, que estão formando novos profissionais de saúde aí na atenção básica e na saúde mental, se elas estão podendo produzir outras formas de pensar, né, a clínica, a abordagem de saúde mental lá no serviço. E agora, estando aqui hoje, ontem, fiquei pensando que algumas coisas que a gente conversou aqui, lá no contexto do Rio Grande do Sul, são pouco vistas, pouco faladas, tanto nos serviços quanto no meio acadêmico. E eu fiquei pensando que eu não imagino que vai vir, eu espero até que me surpreenda, mas eu não imagino que vai vir como resultado dessa pesquisa que eu estou fazendo em relação à inserção dos egressos das residências nos serviços, abordagens muito inovadoras, né? Até espero que eu me surpreenda, mas assim, não tenho muitas expectativas, né, nesse momento, por conta de que eu acho que muitas das coisas que a gente falou aqui estão muito distantes ainda do que está acontecendo no serviço, né? A gente ainda tem muita dificuldade de colocar em ação outras formas mesmo, outras abordagens, né? Outros modos de pensar, a questão do adoecimento, sofrimento. Mas sabe o que eu fico pensando, assim, como você chama? Vera. Que assim, a minha sensação aqui foi muito, ao mesmo tempo de muita provocação, pensar várias, né, isso assim, chegar, de ver várias coisas diferentes e que estão muito distantes ainda da realidade que a gente vê. Foi muito bom me sentir, assim, inspirada no sentido de que são questões, provocações que eu já vinha me questionando, né? Assim, passei 1 ano num CAPS tipo 3, lá em Santos, no primeiro ano da residência. E aí tinha momentos que eu olhava assim e falava, nossa, mas parece que tudo gira em torno da medicação, né? Assim, tem momentos assim de produção de cuidado, né? De um grupo que eu acho que produz autonomia, né? Tem coisas misturadas, né? Mas assim, tinha umas horas que parecia assim, nossa, mas... E essa coisa assim, é muita medicação, né? E a gente tem uma coisa do serviço que está muito ambulatorizado, né? Enfim, e aí assim, de perceber que a mudança do paradigma, né? Não adianta abrir o CAPS para mudar o paradigma e o que fazer com isso, né? Assim. E aí, que bom que é ver que tem um monte de... Acho que assim, não sou só eu que estou angustiada com isso, né? Eu acho que quando a gente se foi para conversar com os profissionais de serviços também, eles estão angustiados muitas vezes, né? Assim, não é um negócio assim de que ninguém está vendo, mas assim, o que a gente faz com isso, assim, né? Se a gente está todo mundo vendo, a gente está todo mundo angustiado, e porque passa por uma mudança de prática que, nossa, né? Que a gente, sem perceber, vai reproduzindo algumas coisas antigas, né? Então, mas assim, eu tô saindo assim um pouco fortalecida, assim, acho, nesse sentido de achar que, bom, então, se o problema se passa pela gente o problema, então também pode passar pela gente a solução, mas assim, mas sem incluir o usuário, nada vai acontecer, né? Eu acho que isso é o negócio que é mais central, assim, né? Incluir o usuário de verdade, assim. O que é que você acha de verdade ouvir, né? Por que a gente não ensina? Por que os usuários não estão juntos nas discussões de equipe? Sabe assim, essas perguntas que a gente faz, que aí depois a gente pensa, poxa, mas que pergunta idiota, né? Mas assim, por que a gente não pode fazer novas perguntas óbvias? Né? E aí acho que, sei lá,
acho que eu vim também nessa busca de encontro de pessoas que estejam falando a mesma língua, assim, tentando buscar uma ressonância na minha prática do dia a dia. Eu sou psiquiatra, né? Estou afastada do serviço público há alguns anos já, tive uma formação institucional, vi aqui funcionamento, trabalhei um tempo no serviço público e me afastei atualmente, eu trabalho com consulta particular e tenho uma prática e um convívio com uma casa de convivência aqui em Botafogo, que eu vou vendo com uma ressonância muito diferente. O que eu vou vivendo na prática, o que eu vou acompanhando nesse ambiente e do que eu vejo acontecendo mais comumente, assim. E eu vim, acho que, numa busca de encontrar pessoas que estejam buscando também esse movimento diferencial na saúde mental. Nessa tentativa de, acho que a gente trabalha muito uma casa aberta, uma casa com circulação, com socialização e olhando sempre para a questão da medicalização da forma mais cuidadosa possível, assim, colocando opções para os clientes da casa. Vocês podem, e aí, você vai tomar o seu remédio ou você vai tentar buscar outra forma para mudar isso? O que você pode fazer, né? E aí a gente vai tentando negociar essas propostas. E eu vou vendo isso algo muito diferente, assim, do que foi a minha formação. E às vezes eu fico nesse movimento, assim, de ficar isolada no consultório particular. E de às vezes ir me perdendo um pouco desse movimento que eu acredito, ainda bem que eu tenho uma casa que eu vou sempre para lá para rever, sabe? Mas eu sinto falta, assim, na rede de saúde, fora desse ambiente, de mais conexões, de mais troca nesse sentido. Então, eu escutei aqui muita coisa, assim, que eu fui falando, caramba, que legal, sabe? Eu vim com alguns interesses bem específicos dos ouvidores de vozes, que era um trabalho que eu acho impressionante, assim, porque eu fiz internato no IPUB. Eu acabei de ver agora que no IPUB em 2005 tinha um grupo de ouvidores de vozes e eu nunca tinha ouvido falar de um grupo de ouvidores de vozes. E, assim, recentemente eu fui ouvir por questão de uma paciente minha que eu fui pesquisar, sabe? E eu falei, caramba, como é que eu me formei dentro dessa instituição? Eu não fiz residência aqui, mas fiz internato aqui. E não conhecia isso. Eu falei, quanta coisa tem para eu conhecer e que eu não fui conhecer por algum motivo, ou que não chega na gente, porque às vezes eu acho que tem uma dificuldade de inclusão do médico no serviço, por uma dificuldade do médico e também por um já costume de que o médico não vai desejar se incluir no serviço. Então, assim, acho que eu tenho a sensação de que às vezes não chega, e quando chega é difícil para mim, assim, porque é uma novidade, é muito diferente do que eu aprendi, sabe? E hoje eu vejo, assim, buscando aprender essas diferenças, essas novas abordagens, realmente, que para mim é tudo muito novo, é muito diferente do que eu fui ensinada, mas que eu tenho muita vontade de estar nesse lugar. Para mim é o que faz mais sentido. Então acho que aqui é bom poder se associar, assim, se vincular com pessoas falando a mesma língua. Essa questão que você falou, que a Camila colocou sobre inserção no serviço, eu percebo que é uma grande dificuldade também para os enfermeiros. Porque geralmente nos casos, os enfermeiros ficam numa função, na maioria das vezes, né, na minha experiência, nos lugares que eu já passei, muito burocrática. Né? Medicação, prontuário, se envolve pouco, como se não tivesse um lugar, né, ali dentro. E a gente pensando na formação, como é que a gente vai formar novas pessoas que entendam que a equipe é para funcionar junto, né? Que não é cada um no seu quadrado, no seu espaço. Ainda que na reunião de equipe seja todo mundo junto, tem que ser todo mundo junto no dia a dia, né? E a gente desenvolve oficinas, a gente faz algumas coisas e o primeiro questionamento dos alunos mas quando eu converso, eu estou fazendo alguma coisa que deixa a enfermagem, né? Antes deles entenderem o processo de enfermagem, como é que se dá as intervenções do enfermeiro, isso não é de psicólogo, mas isso não é um médico que vai fazer. Então, assim, o questionamento dos alunos exige muito ainda, porque a disciplina de saúde mental no currículo, ela vem logo depois de todo o processo hospitalar. Então, eles vêm com aquela mentalidade de que cada um dentro do hospital tem a sua função, ainda que tenha-se uma interdisciplinaridade que na maioria dos hospitais não acontece. Então, quando chega no caso, eles olham assim, eu não estou fazendo nada.
Porque eu estou conversando, eu estou prestando atenção, você vai ser muito. E aí, quando a gente leva essas discussões do diálogo, da escutativa, do vínculo, da confiança, né, que os usuários desenvolvem com eles elaboram projetos terapêuticos. E o mais interessante é que os alunos passaram a dar voz àqueles usuários que me incomodam, aqueles mais quietos, né, que teoricamente, tá quieto, tá bom, então a gente não precisa rever o projeto, não precisa ver o que ele está sentindo. Então, esses mais quietos acabaram se afeiçoando, a maioria dos alunos, né, a maioria dos alunos se afeiçoam a eles por receio, dos mais agitados, e a equipe acabou descobrindo coisas na hora de a gente apresentar o projeto, né, para a equipe, que a gente constrói com o usuário e apresenta para a equipe, né. Na hora de levar isso, a equipe foi uma aceitação muito boa, assim, foi uma coisa muito legal, porque eles falaram que a gente não vê isso, que a gente fica tanto tempo apagando fogo das outras coisas, que aquele que está lá quietinho, a gente acha que ele não está com uma questão, não está com uma demanda de falar, né? Ou aqueles com mais autonomia, teoricamente, não estão. Então, quando a gente percebe que o aluno entra e sai diferente, né, a gente percebe o quanto o que a gente vem aprendendo aqui faz diferença, né, para a gente refletir, pensar a nossa prática cotidiana, mas para levar isso adiante também, né, e o serviço bem funciona, né, ver que não é só chamar o bombeiro, levar para a internação, ver que tem outros recursos para mediar situações e ver se caramba, ela fala, mas funciona, dá certo, né, então isso é bem interessante, de se recolocar no serviço de uma maneira produtiva, de vida. Eu acho que essa discussão da formação tem chamado bastante atenção recentemente porque, primeiro que, apesar do serviço público acolher, absorver muitas pessoas formadas na saúde, a questão do SUS ainda da atenção social é algo pouco discutido dentro da universidade. E a gente só percebe isso quando você encontra alguém que não está falando a mesma coisa que você, né? Às vezes, assim, voltar para a minha cidade, para a cidade onde eu moro, conversar com amigos que fazem a mesma graduação que eu, mas que não têm os mesmos debates, as mesmas discussões, também é algo que me incomoda, né? E por isso a importância de se encontrarmos um espaço como esse, onde as pessoas querem fazer esse esforço para conversar sobre essas determinadas coisas. E esse espaço da troca, dentro ainda da graduação, também é alguma coisa que falta, porque, por exemplo, o meu campus é um campus de interior, tem só 6 cursos, e tem 2 em saúde, que é enfermagem e psicologia. E como a gente não troca entre a gente, como a gente não se cruza, a gente não se esbarra, né? E eu esbarro um pouco porque a minha vizinha faz faculdade de enfermagem, então às vezes ela vem, ela conta, a gente troca as experiências de estágio, enfim. Mas dentro da universidade isso falta, isso não existe muito, né? Fica só nessa coisa do cada um correndo atrás do seu, cada um no seu quadrado, né? Uma ideia ainda bem setorizada, enfim. E é meio que isso mesmo, a necessidade de dentro da academia ainda de sair um pouco do discurso, né? Como é que a gente vai promover esse espaço de troca ainda dentro da academia, né? Não esperar chegar lá no vamos ver, né? Você estava falando da questão da formação, né, e ela falando da questão da inserção no trabalho. E eu fiquei pensando assim, como a gente vai fechando esses papéis, né? Cada um vai ficando no seu quadrado e a gente vai construindo papéis fixos. Expectativas fixas, funções fixas para cada um, né? Então, vai restringindo essa troca até, né? Porque, então isso é coisa de psicólogo, isso é coisa de enfermeira, isso é coisa de médico. Não, mas eu quero estar transitando entre essas coisas, né? Então, na prática que a gente vai fazendo assim no dia a dia, o bom é eu poder entrar na casa, sentar e almoçar com o meu paciente, jogar xadrez com ele, ir ao teatro com ele. E aí, nesse lugar, assim, eu sento para ver televisão, e aí ele vem falar alguma coisa do remédio comigo, eu falo, não, mas espera aí, a gente está vendo televisão,
a gente está aqui junto, né? E aí acho que vai conseguindo atravessar um pouco isso e desconstruir esse papel fixo, porque eu acho que tem uma vinculação diferente, tem uma escuta diferente, né? Então acho que esse trabalho vai ganhando potência, assim, essa pessoa vai me reconhecendo, eu vou reconhecendo ela como pessoa, né? E esse trabalho é um trabalho, assim, que me emociona e que eu acredito nele, sabe? Então, fixar menos, né? Fechar menos definições de funções. É um trabalho individual, a gente vai sentir na hora o que precisa, como é que faz, como fazer isso aqui é a descoberta, né? So, it seems like from what you are saying that there is a sort of a fil rouge or like common denominator. Pelo que vocês estão dizendo, parece que tem um denominador comum aí entre a fala. That is human connections. De conexões humanas. With the people you work with. Com as pessoas com quem vocês trabalham. But also with your colleagues. Mas também com os seus colegas. Within your services and other services. Nos seus serviços e serviços com outras pessoas. Okay. So I wonder whether we could debrief together, make like a brainstorming. Queria que a gente tentasse pensar junto aqui, fazer uma chuva de ideias. So offer solution and think about it. If you give us a specific example or what you would like to see changed in your service, I take for example what you have said about having more involvement of people who use the service or the family members in the team meetings, for instance. Por exemplo, pensando numa ideia mais prática do que você pode fazer e a gente pudesse compartilhar a partir de uma questão prática. Como, por exemplo, você disse, eu gostaria que os usuários fizessem parte dos encontros de equipe, né? Ter os usuários participando do encontro de equipe. E como é que a gente faz isso? E discutir, por exemplo, uma solução prática para essa situação. So, how can we offer solution and help this situation to change this or some other situation you will bring? Por exemplo, let's try to debrief on this. Como podemos trazer solução para essa situação? Como podemos oferecer ajuda aqui nesse espaço de oferecer uma solução para essa situação? Ou não necessariamente essa, mas essa ou outras situações práticas que vocês possam pensar. Quero mudar essa situação. O que você acha que eu posso fazer? Se alguém da audiência quiser também participar desse processo de dar ideias, levanta a mão, a gente leva o microfone até vocês, vocês conseguem participar. So, let's pretend that this is a very big meeting, recovery learning community, and now we try to solve problems together. Imagina que nós somos uma comunidade de aprendizado do processo de recovery e nós somos a reunião de equipe produzindo soluções para problemas práticos que a gente encontra na nossa equipe, no nosso serviço, com o nosso usuário. So, the situation. Eu ia falar antes exatamente disso. A gente tem discutido lá na universidade a necessidade, talvez nesse momento, depois de alguns anos de mudança curricular, de a gente rever o currículo, né, da formação. Esse é sempre um desafio nas universidades, né? Mas uma das coisas que eu penso que a gente vai ter que mexer, e tem nesse momento um financiamento, né, de projetos PET do Ministério da Saúde, que estão hoje voltados para essa questão justamente. O PET Graduate SUS, ele visa nesse momento talvez voltar, né, a incidência que se pensou da mudança lá no serviço, voltar para dentro da universidade, ou seja, o que mesmo a gente tem mudado nas universidades para poder formar um profissional mais atento a isso que a gente gostaria que tivesse sido produzido no SUS, né? E aí, uma das coisas que eu acho que a gente precisa mudar, e que lá na universidade, por exemplo, do Rio Grande do Sul, a gente tem uma experiência de uma disciplina que se chama disciplina integradora, mas que é uma disciplina eletiva
que os alunos se candidatam, né, para fazer. A maioria dos cursos não se apropria dessa disciplina, porque ninguém sabe exatamente o que é essa disciplina integradora, né? Só os alunos que fizeram sabem o que é a disciplina integradora. Mas acho que uma das coisas que, do ponto de vista da formação, a gente precisa investir é pensar na questão dos estágios ou da inserção dos alunos dos serviços na perspectiva do trabalho em equipes. Que a gente deixe, né, busque cada vez mais pensar que a formação já se dê desde a graduação, né, na perspectiva do trabalho em equipe. Não cada curso indo com seus alunos, às vezes compartilhando o mesmo serviço, mas muito pouco compartilhando o processo de formação mesmo lá no cotidiano do serviço.